Amém, irmãos. Podeis assentar. Eu saudo a amada igreja nessa noite com a paz do Senhor. É uma honra, um privilégio estar aqui e também uma responsabilidade, né? E uma responsabilidade grande. Quando o pastor, ele me deu esta ordenança, eu confesso que eu fiquei preocupado. Faz tanto tempo, né, que a gente já fiz muito esse trabalho, mas faz tanto tempo e a gente fica bem enferrujado, essa é a verdade, né? E eu gostaria nesta noite de pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia no capítulo 3 de Malaquias. É um livro, é um capítulo bem complexo, irmão, mas pode ter certeza que eu não vou aqui estar falando. Amém. Então, irmãos, como eu disse, né, nós temos nosso pastor que ele faz isso muito bem, faz tudo o que é necessário e nós estamos aqui para trazer uma palavra. Por isso eu quero convidar os irmãos para nós lermos, ou melhor, os irmãos acompanhar, né, a partir do versículo 13. Do capítulo 3 de Malaquias. Eu vou estar lendo, os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias, que diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam, também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, e para os que lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como o homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Somente estes versículos são palavras de Deus para os filhos de Israel, né? Obviamente, esta palavra chegou até nós, mas primeiro ela não foi falada a nós. Como nós aprendemos aqui, né, que todo texto precisa de entendermos também o seu contexto
e entendermos para quem foi escrito, para que foi escrito, como já aprendemos aqui, todos os irmãos sabem disto. Então aqui nós temos uma palavra, Deus, parece que Deus aqui reclamou do seu povo, né? Quando ele disse que as palavras do seu povo agrediam, ele se sentiu agredido e as palavras que eram proferidas, eles não lembravam mais. Quando Deus disse que as palavras do seu povo o agrediam, eles logo perguntaram: o que foi que nós te falamos, né? O que nós falamos que venha causar esse efeito que o Senhor vem dizer que nós agredimos com as nossas palavras? Então foi quando o Senhor disse: vós dizeis, inútil é servir a Deus, a servir ao Senhor. Irmãos, quando nós servimos a Deus, nós não servimos para esta vida. Nós não servimos somente para aquilo que pode estar diante dos nossos olhos. Nós servimos a Deus porque nós temos uma fé, nós acreditamos, nós cremos naquilo que o Senhor nos prometeu. E Ele fez muitas promessas para aquele que guardar os seus preceitos. Mas aquele povo dizia que era inútil servir a Deus. Eles diziam assim: que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos? Com outras palavras, eles estavam dizendo assim: não resolveu nada nós servirmos ao Senhor. Não resolveu nada eu ser fiel a Deus. E eu quero nesta noite dizer que muitas vezes pode passar coisa semelhante em nossas mentes, falhas. Porque, irmãos, nós servimos a Deus e às vezes nós vimos a prosperidade longe de nós. Nós não vemos as coisas acontecer nas nossas vidas. E então nós podemos pensar: por que, Senhor? Quantas vezes você já perguntou a Deus: por que isso acontece comigo? Louvado seja o nome do Senhor. É porque Deus tem um futuro para você brilhante, um futuro de vitória. Ele tem salvação para te dar no futuro. Ele te abençoa, que sim, às vezes você pode não ver, não entender a bênção que Deus tem lhe dado, mas Ele está te abençoando, mas o melhor está por vir. Aleluia! E então os filhos de Israel, eu acostumo dizer que os filhos de Israel sempre teve a mente voltada para a murmuração. Nós vemos isto, né? No meio do povo dos hebreus, quando estavam ainda cativos, mesmo depois de sair do Egito, estar a caminhar para uma terra que Deus havia prometido, e cada obstáculo que surgia era uma grande reclamação, uma grande murmuração. E parece que esta tendência não ficou só lá, mas até hoje ainda existe em nosso meio essa tendência de reclamar. E isto, segundo esta palavra que estamos lendo, que estamos aqui meditando, elas agridem a Deus, elas ofendem a Deus.
murmuração, falta de fé. Aleluia! A falta de fé, muitas vezes ela mexe com Deus, porque Deus fez tantas coisas. Olhando lá para aquele tempo do povo de Israel, quando o Senhor liberta do Egito, uma das coisas mais fortes que nós vemos ali, todos os irmãos sabem, é a abertura do Mar Vermelho. O Mar Vermelho abriu-se para o povo passar em terra seca. Não tinha lama, não tinha nada, foi terra seca mesmo. Aleluia! Uma das primeiras coisas, se eu estivesse ali, eu penso, né? Talvez se eu estivesse lá, eu ia ser igual eles. Mas eu penso assim, que não havia nenhum motivo para aquele povo desacreditar de Deus. Porque logo depois que eles atravessaram o mar, começaram a andar, acabou a água. E aí veio o grande problema, porque a maioria daquele povo murmuraram, porque eles não viam a solução até encontrar uma fonte, mas as águas eram amargas, as águas não eram potáveis, não dava para beber. Aleluia! E então nós observamos que a murmuração estava sempre diante do povo. Certo que tinha uns cooperadores para murmuração. A Bíblia chama eles de vulgo, né? São aquele povo que quando viu Israel triunfando, se ajuntando milhares de pessoas, e o povo, os egípcios, dando ouro, vasos de prata, dando riquezas para eles. Existiam muitos dos egípcios que diziam, não, nós também vamos com esse povo. E saiu um grupo de pessoas que a Bíblia chama de vulgo. E esses eram os cooperadores para a murmuração. Tinha esses cooperadores que cooperavam para o povo murmurar. Mas com tudo isto, eles tinham uma razão para acreditar no seu Deus. Eles tinham mais razão para acreditar do que qualquer outra coisa para não acreditar. E a Bíblia diz que o povo tinha mesmo esta tendência. E quando Deus diz para eles, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. E eles perguntaram, que temos falado contra ti? Que temos falado? Aí o Senhor disse para eles essas palavras que eu acabei de ler, né? Que era inútil servir a Deus, servir ao Senhor e guardar todos os preceitos. E isso é muito ruim. Quantas vezes nós podemos até pensar, por que isso acontece comigo? Mas sempre volta atrás e diz, o Senhor sabe de todas as coisas. Observa as palavras de Jó. Observa a provação que Deus permitiu que Jó passasse. E Jó teve momentos que as suas emoções falaram mais alto. Ele chegou a momentos que ele amaldiçoou até mesmo os seios que o amamentou, o dia em que ele nasceu. Mas quando o Senhor chama Jó e faz algumas perguntas, lá já para o final do livro, a Bíblia diz que Jó, aleluia, diz, o Senhor sabe de tudo, só o Senhor sabe. Ele
voltou para Deus e fez com que as suas palavras rebaixasse a sua própria pessoa e exaltasse o Todo-Poderoso. E Deus assim viu, mais uma vez, que era um servo fiel e podia contar com ele. E quantas vezes o Senhor olha para mim, para você, para alguns de nós, e Ele fica preocupado: será que eu posso contar com Ele na hora da dificuldade? Aleluia. Ele não diz desta forma porque Ele sabe de todas as coisas, mas tem muita gente que o Senhor não pode contar com Ele na hora da dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto, glórias a Deus, diz o verso 15: ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade, se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles estão, aqui o Senhor está mostrando no que eles erram. Isso aqui, irmãos, eles olhavam para a prosperidade dos ímpios e dizia: por quê que o ímpio prospera? Por que que o ímpio está melhor do que eu cometendo impiedade? Irmãos, a Bíblia diz que nós somos prósperos. E quando nós falamos de prosperidade, nós não falamos de poder aquisitivo. Nós falamos de uma vida de felicidade, de uma vida cheia de paz. Aleluia! Quantas famílias têm o seu cabeça, né? O homem da casa, bem situado, bem em condições, com bom emprego, às vezes um salário muito bom, mas vai lá na casa dele, não tem paz. Isso não é ser próspero. Quando nós falamos de prosperidade, nós falamos em primeiro lugar de ter uma vida de paz com Deus, de ter uma vida de paz com todos, de ter paz com a igreja, de ter paz com os irmãos, com a família, com a esposa, com o esposo e vice-versa. Então isso, nós falamos de prosperidade assim. Aleluia. E mesmo materialmente, Deus nunca deixa faltar o pão de cada dia. Ele sempre está suprindo cada uma das suas necessidades. Isso é ser próspero. Eu entendo que isso é prosperidade. Aleluia. Provérbios escreveu dizendo, Salomão escreveu dizendo que riquezas e fazenda é dom de Deus. Quando nós olhamos para este versículo, aí nós vamos entender que Deus deu dons aos homens, mas talvez esse não é o seu dom, né? Riquezas e fazendas é dom de Deus, mas não é isso que Deus quer para todos. Quando a Bíblia chama servos e livres, nós entendemos que uns são servos, mas são felizes, são abençoados, e outros pode ser senhor, pode ser aqueles que recebeu a bênção, que recebeu esse dom de Deus, mas ele não é mais feliz do que você e eu.
Ele pode ser igual, mas ele não é. Se ele serve ao Senhor, ele serve com alegria, ele é feliz. Aleluia. Glórias a Deus. E então, diante de todas estas coisas, o Senhor ouve a fala dos homens. A Bíblia diz que o Senhor ouve. Em terceiro lugar, a partir do verso 16, diz assim: então aquele que teme ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial escrito. Aleluia. Sabe o que nós entendemos, irmãos? Que o Senhor escreveu a nossa história superior à história que o mundo se escreve. E a história que o Senhor escreveu para nós é que a nossa prosperidade ia continuar até o dia em que o Senhor nos tirasse desta terra e nos fizesse e nos completasse aquilo que Ele nos prometeu, fizesse cumprir as suas promessas em nós. Porque, irmãos, é o mais importante para nós. Nós às vezes reclamamos porque não lembramos dos nossos irmãos que passaram, que viveram nos tempos passados. Aqueles que não só apenas sofreram algum sofrimento pequeno como eu e você, mas aqueles que deram as suas vidas. Aqueles que foi fiel até a morte e deu as suas vidas por amor a este Deus. Se nós lembrarmos, se nós meditarmos nestas almas preciosas que pagaram a sua salvação derramando o seu próprio sangue para nos gerar, foi o sangue de muitos que nos fez ser gerado. Aqueles que morreram sem, aleluia, sem blasfemar. Aqueles que deram a sua vida por amor a Cristo. E morreram muitos deles. A história do cristianismo nos relata que muitos foram mortos, mas cada um que morria, Jesus salvava um grupo, salvava uma multidão. Aleluia! Porque a Bíblia diz também que Jesus precisou disto, de sofrimento, de morte, de cruz, e de ser sepultado. Sepultado, nós poderíamos dizer que Jesus foi plantado. E de cada semente que é plantada, você sabe que ela não nasce e fica só. Ela nasce, cresce, frutifica e dá frutos. E Jesus nos deu esse exemplo. Foi um exemplo, dando a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, ainda que parece difícil, hoje aconteceu um episódio que a princípio eu achei que foi ruim, né? Eu precisava de ir ali em Juruáia tirar sangue para fazer alguns exames. E ontem o meu carro não quis funcionar. E eu então falei, vou de moto, né? E fui de moto. Mas quando eu cheguei na porta do laboratório, eu lembrei que eu tinha esquecido o pedido que o médico passou. Perdi a viagem. Voltei. Quando estava subindo a serra, minha moto queimou a vela, parou.
E eu comecei a empurrar, e sabe que para mim isso é difícil. Mas eu não murmurei não, irmãos. Eu fiquei pensando, olhei no bolso, não tinha levado celular, senão podia perturbar um dos filhos, ó, vem me buscar aqui. Esqueci. Aí andei talvez uns 100 metros, 150 metros, encostou um carro com a carretinha atrás e me trouxe a moto até na oficina. E eu também. Aí eu falei, estava dando errado, mas agora deu certo, né? Aí o Zé Carlos ali trocou a vela, me cobrou R$16 e a moto ficou nova de novo. Então, irmãos, às vezes as coisas parecem que vai dando errado, mas você pode confiar porque Deus vai virar o curso e vai fazer dar certo. Louvado é o nome de Jesus. A Bíblia diz, eu não quero falar muito sobre isso, porque isso aqui eu quero aprender mais. Mas logo no começo do capítulo 13, não vou falar de dízimo, viu, pastor? Não tem isso no meu relato, só se fosse uma coisa que Deus mandasse. Eu tenho respeito pelo pastor e eu estou aqui para servir. Mas parece que Deus foi um pouco radical com os filhos de Israel. Nós observamos no verso 2, ele dizendo assim, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? É que Deus, Ele quer um povo puro, um povo separado. Porque Ele vai passar, aqui, como eu já disse, essa palavra ela é especificamente para os filhos de Israel, mas ela chega a nós. Ela chega a nós também. Então nós observamos que Deus quer um povo limpo, um povo de uma mente sadia, de uma mente pura. Não é limpo, às vezes na roupa, não. Eu costumo dizer que até os filhos de Israel do passado, aqueles que peregrinaram, aquele povo lá tomava banho de vez em quando. E olha lá, hein? Não estou falando dessa limpeza, né? Não estou dizendo que eles eram sujos, mas acho que eles não tomavam muito banho, né? E nós que somos humanos sabemos que se o banho passar, você não precisa fazer nada. Mas passou ali, venceu o seu banho, tem que tomar outro. Não é assim? Tem que tomar outro, senão seu parceiro vai sentir mal perto de você. Mas olhando para essa limpeza que Deus se agrada, é uma limpeza de coração. Nós tivemos a nossa lição última, eu gostei muito, né? A nossa lição falou sobre o ser firme, ter pulso naquilo que fala. Falar, o sim é sim e o não é não. Isso é algo de uma importância muito grande para todos nós. Nos traz confiança, nos traz segurança. Então nós vemos que Deus teve o seu momento de radicalismo, eu digo assim. Mas nós temos uma saída. Isaías 1 e o verso 18 e o verso 19, nós vamos ver que o Senhor tem perdão. Nós vamos ver que o Senhor tem uma saída para nós. Ele perdoa todos os nossos pecados. Nós vamos ver no capítulo 3 de Marcos, o versículo de número 28, Jesus dizendo que
todo pecado é perdoado. Aí no verso 29 ele diz, mas aquele que murmurar, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Mas até o verso 28 nós vemos que todo pecado é perdoado. Então nós temos uma saída. Quando Deus fala com nós de uma forma rigorosa, buscarmos o perdão, buscarmos Ele de uma forma humilde, dizer: Senhor, eu reconheço a minha fragilidade, a minha fraqueza, mas eu te peço que perdoe os meus pecados. É uma saída que nós temos de não encarar o pagamento, a cobrança dos nossos erros, porque ninguém é perfeito, irmãos. Todos nós falhamos, todos nós fracassamos e precisamos da bondade de Deus para nos perdoar, para nos dar o alento. Mas voltando aqui para o texto lido, que o Senhor ouve, né? E ele diz que tem um memorial escrito. Esse memorial vai falar daquilo que ele vai fazer por você e por mim. Vamos ler novamente. Que diz assim: e eles serão meus, seremos de Deus. Por isso que Ele exige de nós, por isso que Ele quer que a nossa vida não seja a vida de um murmurador, mas seja alguém íntegro como Jó, alguém íntegro para servir a Deus e Ele olhar para nós e poder dizer a Satanás: está lá o meu servo, ele é fiel, ele me serve. Ah, mas o Senhor deu isso. Não interessa, Ele é meu servo. O Senhor quer olhar para cada um de nós e poder contemplar em nós, aleluia, a fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos dele. E se somos dele, precisamos ser diferente. Não tem como ser filho de Deus, ser servo, filho de Deus de qualquer maneira. A nossa vida tem que estar alinhada no prumo de Deus. Deus quer olhar para nós e quer ver se nós temos o merecimento. Nós sabemos que não temos, mas Ele quer ver se nós temos o mérito de poder ser chamado de servo dele. Aleluia. Ser chamado de filhos. A Bíblia diz que todo mundo, todas as pessoas, toda a humanidade é criatura de Deus, foi criado por Ele, todos. Isso não tem nenhuma escolha, todos são criaturas de Deus. Mas existe criaturas que se tornou filhos, e existe criatura que continua sendo criatura e será criaturas até o fim. E Deus não fica feliz de saber que existe pessoas que se predestinou a este caminho de não ser filho, de ser apenas uma criatura, aquele que foi criado por Deus. Aleluia. Sabemos que hoje se ensina até mesmo nas escolas nossas crianças sobre o evolucionismo, sobre o homem ter vindo de um animal, de um animal qualquer, né? Os irmãos sabem, não vamos entrar nesse detalhe, mas eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia diz diferente, que Deus nos criou
e nos formou conforme a sua imagem, igual à sua semelhança. Então nós não somos esse tipo, nós não somos irracionais, nós podemos compreender a palavra de Deus. É claro que uns entendem mais, outros entendem menos, mas não importa, todos podem chegar ao conhecimento, e a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que ouve essa palavra. Então ele continua dizendo, né? Terminar a leitura, ele diz que nós somos deles, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Você lembra do nome do Senhor todos os momentos, né? Eu sei que lembra. Eu sei que você ouve a palavra dele. Então, tem uma bênção para a sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Muitos estão querendo ver a diferença agora, irmãos. Agora não é hora. Agora é hora de nós pensarmos no céu, pensar no Senhor Jesus, pensar em estar com Ele, isto que é o nosso alvo. Agora não é momento de nós olharmos para o injusto, para o ímpio, e querer perguntar para Deus por quê que ele é mais próspero do que eu, só porque ele é rico e eu não sou. Não, irmãos, eu sou próspero também. Eu sou próspero para servir ao meu Senhor. Eu sou próspero do jeito que Deus quis que eu fosse. Eu sou feliz por isto. É isto que me interessa, é isso que me importa. Aleluia. Mas se eu estou na presença deste Deus maravilhoso, eu vou ver a diferença. E a diferença não é pequena, não. A diferença é muito grande. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele preparou. Quando nós chegarmos, quando Ele nos chamar, quando Ele arrebatar a sua igreja, nós vamos ver que Ele preparou para nós, não foi coisas banais, coisas materiais, mas nós vamos ver que Ele preparou para nós um céu de glória. A Bíblia diz que é uma cidade santa, aonde nós vamos gozar eternamente, não vamos ter aquele problema, né, de ficar preocupado com o amanhã. É por isso que a Bíblia diz para não sermos solícitos, mas confiar, acreditar, aleluia, que a provisão de amanhã ela vai chegar. Deus vai dar a provisão que precisamos para o amanhã, depois de amanhã, e assim nós vamos estar sempre providos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos lembram, né, do maná que Deus mandou para os hebreus, para os filhos de Israel. Todo dia ele acabava, e todo dia ele estava lá para ser apanhado, e nem podia apanhar mais do que a medida que Deus passou através de Moisés. Aquilo era para o povo entender que Deus cuidava dia a dia. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso,
Nós entendemos isso quando nos diz na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então nós observamos essas coisas que Deus, na verdade, estava sempre fazendo para nós, para nos moldar, para nos fazer compreender a sua palavra, de maneira que toda a palavra é boa para nos ensinar, aleluia, para nos corrigir, para nos colocar na linha, às vezes para nos tirar da zona de conforto, também para nos mostrar os nossos deveres, para ensinar a não sermos omissos. A palavra serve para muita coisa, para todas as coisas nós encontramos resposta. Às vezes não temos algumas respostas, porque não foi necessário, mas a resposta que é necessário nós temos para Deus, Ele nos dá através da sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Ainda no capítulo 4, em continuação, nos diz aqui: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem a impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor. Se você é fiel ao Senhor, você está livre disso. Se você acha que precisa de buscar ainda um pouco mais o perdão, a graça de nosso Senhor, busque, você tem tempo. Ainda é tempo. Não seja imprudente. Seja prudente com a sua alma. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca enquanto Ele está perto. Faz igual o salmista Davi, que diz, acho que no Salmo 24, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por longos dias e aprender no seu templo. Aleluia! Não se preocupe, porque o Senhor é poderoso para te guardar. Salmo de número 34:7 ou 37:4, se não me falha a memória, diz que o Senhor acampa os teus anjos ao redor daquele que o teme e o livra. Então, irmãos, nós estamos na palma das mãos de Deus. E se você está nas palmas das mãos de Deus, seja prudente. Aleluia. Não seja como alguém que, em vez de fazer um carinho nessa mão maravilhosa, quer dar um beliscão. Não seja este. Aleluia. Mas seja um verdadeiro adorador. Adore a Deus, porque o Senhor é digno. O Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória. E Ele nos salvou, nos livrou de tantas coisas ruins deste mundo. É para que nós pudéssemos adorar a Ele na beleza da sua santidade, bendizer o seu nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 2 do capítulo 4 diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça, irmãos? A Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça, e Ele virá com salvação. Ele virá com salvação.
aleluia, e trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como o bezerro do cevadouro. Crescereis muito, é isso que está dizendo. Aleluia. Ficará abençoado. Então, amados, aleluia. Tem muita coisa para nós meditar, mas eu quero já nesse momento agradecer a Deus por tudo, agradecer o pastor Saulo, e quero agradecer aos irmãos que estão aqui nesta noite ouvindo a palavra de Deus e também nos tolerando, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. E eu quero nesse momento agradecer